Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o VCJR, mais um fundo de papel do Pátria, né? Ele que já tem o HGCR, também tem o PCIP, que era o antigo CVBI, e também tem o VCJR, né? E eu acredito que o VCJR vá para dentro do HGCR, né? Eu já falei isso aqui com vocês algumas vezes, eu acredito que vai acontecer isso, porque na época que colocaram o BAR e PLCR para dentro do CVBI, foi feita uma assembleia, né, para aprovarem tudo mais, e foi mais ou menos na mesma época que eles estavam adquirindo a Vectis, né? Inclusive, o PLCR, que era os fundos da Genial, né, ele não tinha a aprovação do CAD ainda. Então, assim, antes mesmo da aprovação do CAD, ele já levou isso para a Assembleia. Então, ele poderia ter feito aqui com o VCJR também, né? Como não fez, imagino que em algum momento ele vá para dentro do HGCR, ou pode ser que ele fique com os 3 fundos de papel aí, né? Sei lá, um para cada categoria. Então, o HGCR já é um high grade, o PCIP, antigo CVBI, é um middle risk, quem sabe ele transforma esse aqui num high yield, né? E aí fica com as 3 categorias aí, os 3 setores de papel, né? Enfim, vamos ficar de olho. Seguindo aqui, fundo de 2019, taxa de administração 1,6, bem alta, né? E público-alvo, investidor em geral. PL do fundo 1 bi 376 milhões. Cota patrimonial 93,51, cota mercado fechou hoje, sexta-feira, a 77,46, subiu aí 0,99, quase 1, né? Na semana, ele tá caindo aí 1,60, né? Então, assim, com deflação, inflação vindo um pouco mais fraco, e esse carinha aqui, a maioria das operações dele é IPCA, né? Ele vai sofrer um pouquinho mais. Então, a gente já viu aqui o PL dele, né? Aqui a gente vê como que ele está alocado. Então, em CRI ele tem 82,6%, ele tem 1,4% em fundo imobiliário, carteira total de ativos 87,6% e ele tem aí um caixa de 12%, bem alto aí, né? A gente está falando de um fundo aí de 1 bi 300, 12% vai dar aí quase, sei lá, 150 milhões aí, tranquilamente, né? Seguindo aqui, então a gente vê na parte de resultado, o fundo apresentou um resultado distribuível de 84 centavos, né? E foi pago no dia 11 de setembro, 90 centavos por cota. Houve uma redução da reserva acumulada para 53 centavos. Que a gente já viu quanto que ele está alocado, né? Movimentações da carteira. Durante o mês, o CRI Nortes foi quitado. Somente isso, não traz mais nenhum detalhe, né? Em relação ao watchlist, como a gente já tinha visto, né? Eles colocaram o Corte Minas e o Serpasa na watchlist. E por enquanto não tem mais nenhum outro novo aqui, né? Performance do fundo, a gente vê que é uma performance boa até, né? Só perde para o CDI, mas como eu falo para vocês, né? Selic lá no alto, é difícil você ver alguma coisa que... Não é difícil, né? Mas assim, você até entende quando algum fundo não bate CDI, né? Então, o retorno aí, desde o início acumulado de 51,3% e desde o início ao ano 7,8%. Distribuição por cota, pagou 90 centavos, né? Ele que na época da Vectis era assim, ele gerava 60 centavos, ele pagava 60 centavos, ele gerava 1,50, ele pagava 1,50. Vamos ver como que a Pátria vai fazer aqui, né? Porque esse mês agora foi 90, mas os meses anteriores, 95, 95, aí R$1,05, né? Então vamos ficar de olho aqui como que vai ser. Esse pagamento de 1,50 ainda foi na época que era Vectis, e aqui refletiu aquele IPCA, se eu não me engano, foi de fevereiro, que veio super alto, 1,31, foi isso? Eu não lembro. Mas se eu não me engano, foi isso aqui, né? Ele tem mais ou menos uns 2 meses de atraso, igual o KNIP, né? Os KINEA. Então, acho que foi isso. E aí, de lá para cá, veio diminuindo um pouquinho, né? Dividendo anualizado, 13,6%. Aqui, na parte do resultado... Então, a gente vê o resultado aqui, gerou 87 centavos, teve 14 centavos de despesas. O que tem em caixa lá, os 12%, está gerando 11 centavos, muito bom, né? Mas ainda teve que pagar 6 centavos, tirar do caixa, para pagar aí 90 centavos, né? Então, a reserva acumulada desse carinha aqui ficou em 53 centavos, caiu de 60 para 53. Seguindo aqui, a gente vê a carteira de ativos, né, dele.
Então, ele é bastante concentrado em residencial, né? 50%. Aí temos aqui varejo, temos energia, temos hotel, loteamento, distribuição geográfica. A gente vê aí bastante não, né? Mas algumas regiões aqui. Concentrado em São Paulo aí, 78%, né? Então, um portfólio com 40 CRIs, diversificado em 7 segmentos distintos. Que a gente vê a distribuição por CRI. E aqui eu já deixei uma crítica, né? E fica de novo, né? Acho que antes de ontem, se eu não me engano, eu gravei o vídeo do AFHI. E no AFHI ele tem esse gráfico aqui também, né? E embaixo ele tem a tabela, igual esse aqui, né? Embaixo ele tem a tabela aqui com as operações. Só que a diferença é o seguinte, lá no AFHI ele mostra a distribuição aqui por devedor. Então, por exemplo, se tem duas operações do mesmo devedor lá na tabela, ele coloca aqui, ele replica aqui. O que aqui não acontece, né? Ele só deixa assim por CRI mesmo. Então você olha aqui, você imagina, ele só tem essa concentração e essa, né? Aí tem aqui também, 5,44. Só que se você olha ali na tabela, você vai ver muitas operações repetidas. Então acaba que a exposição é bem maior, sabe? Então eu já falei isso aqui no vídeo do HGCR mesmo, também falei do PCIP, CVBI, né? E fica aqui também, né? No final do vídeo eu vou mostrar ali o e-mail do RI do Pátria, para vocês mandarem e-mail também. Já mandei e-mail, quem sabe eles corrigem isso aí, né? Corrigem não, né? Altera. Isso aqui não tá errado, mas quem sabe eles alteram para ficar de uma forma melhor de visualizar, né? Aqui, normalmente a gente passa batido, né? Pela distribuição LTV. Só que esse aqui eu vou parar um pouquinho por conta do seguinte. O ideal de LTV é quanto menor, melhor. Então, assim, se está em 10%, ótimo. Se está em 20%, ótimo também. Quanto menor, melhor, né? Então, a gente vê que de 0 a 50%, 26% da carteira. Aí temos aqui mais um pouquinho, né? Então, e temos aqui em revisão também 18%. Então, quando esse fundo foi para dentro do Pátria, desde o relatório passado ou retrasado, se eu não me engano, eles estão falando que estavam fazendo revisão, né, de todas as operações para ver a garantia, tudo mais. São operações seguras, são operações tranquilas, né? Então ainda está rolando essa revisão. E aí sim eu acredito que ele só vai tomar alguma movimentação aqui com esse fundo depois que fizer toda essa revisão aí das garantias, né? Então ele tem um LTV médio ponderado de 59%. Assim, é ok, mas podia ser um pouquinho mais baixo, né? Apesar que ele é um middle risk é mais ou menos isso, né? Toma um pouquinho mais de risco também para entregar um pouco mais. Aqui é a alocação por indexador, então ele está 90% alocado em IPCA, com taxa de aquisição 8,5 e marcação a mercado 11,3, bem middle riskzão, né? E tem 9% aí atrelado a CDI, taxa de aquisição 4,60 e marcação a mercado 5,9. Aqui já está um pouquinho mais puxado. Seguindo aqui no detalhamento dos ativos, aí sim a gente vê aquelas duplicidades como eu falei para vocês, né? Então, por exemplo, o Hotel Fasano. Tudo que eu marquei aqui é porque tem duplicidade. É 4,6 mais 4,6. Aqui a gente está falando de 9,2. E a gente olha aqui e não tem nada, né? Você vai ter que pegar aqui um por um. Então, o Hotel Fasano aqui e o Hotel Fasano aqui. Deveria juntar tudo em um só. Aí, por exemplo, aqui tem esse JFL Alto das Nações. Então tem essas duas aqui operações, tem mais essa, e eu acho que tem mais embaixo também, não? Não, acho que são essas aqui. Então são 3 operações, que aí se você soma tudo, dá mais de 10% também, né? Tem o Cidade de Matarazzo, que lá embaixo aqui tem mais Cidade de Matarazzo. Então, tá faltando aí esse ponto aí, né? O Pátria fazer isso para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Seguindo aqui, deixa eu ver, são as 40 operações aí que ele tem, né? O watchlist já falamos sobre o Corte Minas e o Serpasa, 5,8% aí do PL, o watchlist. Aqui na parte da liquidez, a gente vê 2 milhões por dia. Número de cotistas vem caindo, né? Desde quando o Pátria assumiu aqui, mais ou menos em maio, ó, ele perdeu aí 2 mil cotistas, né? E antes disso ele já vinha perdendo cotistas. Esse fundo aqui é o seguinte, como a gente está passando por uma deflação, uma inflação vindo um pouquinho mais baixo, né? O
pessoal acaba saindo para alocar em outra coisa, sei lá, para render um pouco mais, e depois acaba voltando para cá, né? Então, eu fiz até uma movimentação com esse fundo, mas já tem um tempo, né? Não foi bem quando começou quando o IPCA já estava vindo baixo da deflação, a gente já tinha uma previsibilidade daquilo, então eu acabei saindo antes, até fiz uma movimentação para comprar TRBL, Pátria Logístico, e assim, tô de olho, porque tá essa deflação, alguns fundos estão pagando um pouquinho menos, né? Outros já avisaram que vão pagar um pouquinho menos, então vou ficar de olho aí, esperar pelo menos até novembro, dezembro, e aí eu acredito que esses carinhas aqui vão cair um pouco mais, e aí talvez eu volte a olhar para papel, por enquanto estou olhando só para tijolo, mas tem que aproveitar as oportunidades, né? Então, esse movimento aqui de perda de cotistas, eu acredito que seja por conta disso. Seguindo aqui, não tem mais nada, né? Então, assim, mais um mês de VCJR, destaque para esse mês, assim, não temos nenhum, né? O que a gente vê aqui é um fundo que está com um caixa bem elevado, tem muitas concentrações, tem que ficar de olho nisso. O Pátria está fazendo um estudo ali de tudo dele, né, para ver como que vai fazer com ele, então também estou bem curioso, né? Eu acredito que ele vai ser jogado para dentro do HGCR, mas eu não duvidaria também eles pegarem e apimentarem um pouco mais aqui, tornar ele um high yield, né, para eles ficarem com os três, high grade, middle risk e high yield. Então vamos ver, vamos ficar de olho aí, conforme for saindo alguma coisa eu vou trazendo aqui para vocês. E é isso, galera. Então se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho. Você que não é inscrito, considere se inscrever. Tá rolando muita coisa bacana aqui, viu? E é isso, galera. Valeu, um abraço e boa sexta aí para todo mundo. Ótimo final de semana.